Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 23. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós te agradecemos por essa manhã, que privilégio, Deus. Como é bom estar na sua casa, começando a nossa semana, entoando-lhe cânticos. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui neste lugar. Eu peço que nesse tempo, agora, de exposição da tua palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nos dê o correto entendimento, ilumine as nossas mentes, abra os nossos ouvidos e coração para a tua mensagem. A despeito de mim, Senhor, o miserável pecador, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que nesse momento eu seja apenas um instrumento seu, Senhor. A boca do Senhor, um arauto que vai anunciar, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer à tua igreja aqui reunida nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O retrato final. Hoje eu quero falar com você exatamente sobre essa imagem final que todos nós buscamos para nós. Deixa eu te perguntar, se você pudesse hoje fazer uma edição aí, retocar alguma coisa em você, o que você faria? O que você tornaria diferente em você mesmo? Talvez um pouquinho mais magrinho? Talvez um pouquinho mais forte? Talvez um pouquinho mais inteligente? Um pouquinho mais manso, talvez? Alguém que tem uma paciência mais elevada? Enfim, o que você ajustaria em você como um retrato final? Se você pudesse escolher uma imagem que representasse a sua vida, uma imagem, que imagem você escolheria? Que foto você escolheria? Será que uma foto a qual você se arrumou para um casamento? Talvez uma foto que você estava num dia comum? Enfim, que imagem você usaria para definir você? É certo que no mundo que nós vivemos, essa imagem ela pode ter determinados tipos de significados, dependendo da sua cultura, dependendo do seu pensamento, do seu entendimento, da sua experiência de vida. Mas o que nós precisamos sempre ter muito claro nos nossos corações é que essa imagem, ela diz muito a respeito de quem nós somos. Mas se não tratássemos apenas a sua imagem, mas as circunstâncias à sua volta, para que essa imagem se tornasse bonita, para deixar mais claro, se você pudesse mudar o cenário da sua vida, porque já pensou você todo arrumado como para um casamento, mas no fundo um cenário extremamente feio? Quando você escolhe também o cenário aonde você irá tirar a sua foto, não é verdade? E nesse cenário, será que alguém aqui colocaria mais tempo? Muitas pessoas hoje trocariam qualquer coisa por tempo. Os irmãos se lembram de um homem que inventou essa marca aqui na frente? A Apple, o Steve Jobs, um dos homens mais ricos desse mundo, que foi acometido de um câncer e que não teve tempo para mais nada. Uma de suas falas no seu livro, da sua biografia, quando ele escreve, quando ele já havia contraído essa doença já havia se manifestado nele e ele sabia que ele não tinha mais o que fazer, ele fala sobre essa questão do tempo. Quem aqui colocaria
um dia de 36 horas na sua agenda? Seria bom, né? Se você trabalha muito, se você tem muitos afazeres com a sua família, se você gostaria de ter mais tempo para lazer, mais tempo para você se dedicar a outras coisas, quem aqui adicionaria mais tempo na sua vida? Mas se não mais tempo, talvez mais experiências, mais viagens. Quem aqui talvez viva todo um ano pensando na viagem que fará no final do ano? Muitas pessoas, e eu me coloco como uma delas, às vezes parcela uma viagem em 12 vezes para que no final do ano você possa viajar. E aí no outro ano, depois que você viaja, você pensa, pronto, agora eu vou juntar mais 12 meses para que a minha próxima viagem esteja garantida. Mas enfim, quem aqui vive às vezes preocupado demais com essas experiências? Talvez esse não seja o cenário, mas talvez uma grande negociação para que minha foto fique linda. Se eu fechar aquele negócio, as coisas vão fluir na minha história. Nossa, amor, veja bem, se eu fechar esse negócio aqui, vai dar tudo certo, as coisas vão se encaminhar. Quem aqui às vezes colocaria esse negócio sendo fechado nessa sua foto? Se não, você conquistar grandes metas, alvos, você ser reconhecido como o melhor da sua empresa, você ser reconhecido como o melhor acadêmico, você ser reconhecido pelo melhor desempenho no seu contexto que você está inserido. Muitas pessoas não estão preocupadas com o dinheiro, mas em serem melhores naquilo que fazem. E vivem então pensando que quanto mais reconhecerem o seu esforço, a sua dedicação, a sua intelectualidade, o seu entendimento, melhor para elas será. Será que você gostaria de adicionar esse cenário à sua foto? Se não, um amor. Quem aqui não sonha em viver um grande amor? Nossa, porque na minha história eu preciso viver um grande amor e eu quero adicionar com certeza nesse cenário o amor. Talvez o amor não seja mais o dinheiro. Nossa, quanto mais eu me dedicar para ganhar dinheiro, mais eu serei feliz. Afinal, o dinheiro não compra felicidade, mas compra tudo aquilo que traz felicidade. Quanto mais dinheiro, mais coisas eu conseguirei. Ou se não, se eu tivesse dinheiro, um pouquinho a mais, todos os meus problemas se resolveriam, a minha vida seria mais tranquila, eu teria mais paz. Se você coloca como qualquer uma dessas coisas como o alvo da sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, você está em pecado. Não está errado nós vivermos tudo isso que eu coloquei ali, o problema é nós estabelecermos como o alvo da nossa história isso. Um amor, um dinheiro, uma viagem, você ser reconhecido por homens, uma negociação, tempo. Por isso, irmãos, eu quero começar nessa manhã te dizendo que você não precisa de mais nenhuma dessas coisas. Você precisa mais de Jesus. Não é dinheiro que vai mudar a sua história, não é uma negociação que vai mudar a sua história, não é um amor, não é nada, nenhuma dessas coisas, não é mais tempo. Apenas Jesus é aquele que pode mudar a nossa vida. Por isso, eu quero trazer para você uma frase do Francis Chan, um autor que eu gosto bastante, que diz assim: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedidos em algo que não importa. No que você tem buscado o seu sucesso? No que você tem depositado a sua esperança? E é sobre isso que este texto que nós acabamos de ler se propõe a nos apresentar. Isso porque nós estamos falando de uma cidade que estava ali na região da Ásia Menor, numa área geográfica ali que ficava entre Hierápolis e entre Laodiceia. Colossos era dessas três cidades a menor delas, aquela que tinha menos proeminência, podemos assim dizer. Isso porque não que ela era pequena e frágil, não, ela era uma cidade muito próspera. Porém, Laodiceia e Hierápolis eram cidades maiores, eram cidades mais imponentes. Por isso, então, essa cidade de Colossos, ela foi utilizada e abençoada pelo próprio Deus para que uma igreja fosse plantada ali. Paulo, o autor dessa epístola, ao escrever essa carta para a igreja de Colossos, ele não havia sido o plantador dessa igreja. Isso havia acontecido há um tempo antes por um homem chamado Epáfras. Mas para isso eu preciso te explicar um pouquinho da história que está em volta ali em Colossos.
Colossos, essa cidade onde tinha essa igreja plantada por Epáfras, que ficava pertinho de Laodiceia e Hierápolis, era também a cidade onde vivia 2 homens. Um eu tenho certeza que você já ouviu falar, Filemon. Já ouviu? Pastor, esse livro eu acho que já vi na Bíblia. Pastor, é verdade que esse livro tem na Bíblia? Com certeza, tem aqui, é um livrinho pequeno, bem pequenininho, que está nas Escrituras, um capítulo só. E ali então o Filemon, ele recebe essa carta também de Paulo, para que ele perdoe um escravo chamado Onésimo. Este Onésimo tinha se dirigido para Roma, fugindo de Filemon. Talvez ele tinha subtraído alguma coisa, talvez ele tinha tido uma má intenção com Filemon e por ser um escravo ele foge. Lá em Roma, provavelmente, ele ouviu a pregação da palavra de Deus e ele se converte. E olha como Deus é maravilhoso, porque a nossa vida, quando estamos com Jesus, ela é cheia de jesucidências. Você já parou para perceber? Coisas que a gente pensa que são coincidências, mas que são direção de Deus. Por quê? Porque quando o Onésimo ouve a palavra de Deus, se converte do seu pecado, ele está em Roma, e aí ele pensa, eu preciso procurar um homem de Deus para me explicar esse evangelho. Sabe quem estava em Roma no ano 60 depois de Cristo? Um homem chamado Paulo. Ele estava na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, não tinha tornozeleira eletrônica naquela época, mas ele, por ser um cidadão romano, ele estava restrito a permanecer na sua casa. E ali então ele recebe um pedido de socorro de Epáfras pelos problemas da igreja, eu já vou trazer para vocês, mas também nesse mesmo momento chega Onésimo lá. Paulo então prega o evangelho para ele, explica as escrituras e escreve uma carta para que ele, junto com Tíquico, entregassem para a igreja de Colossos, para Epáfras que estava lá e para o Filemon, que era aquele que era o servo daquele escravo chamado Onésimo. Então, Paulo, ele envia essa carta através desses homens, respondendo ao pedido de Epáfras sobre os problemas da igreja de Colossos. E aqui eu quero pontuar para vocês que problemas eram esses. Uma igreja que, aqui a gente vê nos primeiros capítulos, que Colossos é uma igreja que Paulo destaca a fé, destaca a amabilidade, destaca o cuidado daquela igreja. Porém, ele condena algumas coisas. Ele traz as coisas boas e aqui ele traz as coisas ruins. Epáfras, você precisa lidar com esses problemas na sua igreja. E que problemas eram esses? Nós chamamos na teologia da heresia colossense. É um grupo de heresias. Quais eram? Primeiro, o legalismo. Ali na igreja de Colossos, era uma cidade que tinha muitos judaizantes, judeus que se converteram para o cristianismo e acreditavam que para a sua salvação era necessário além de Jesus Cristo, eles precisavam de outras coisas, eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam comer apenas determinado tipo de alimento, eles precisavam guardar o sábado, eles precisavam fazer outras coisas além de Jesus Cristo. Isso era o legalismo, uma fé totalmente exterior. Muitos desses tinham o seu coração como pedra. O exterior era piedoso, mas por dentro eram homens que não eram piedosos, eram homens pecadores, miseráveis e que acreditavam que pela sua obediência eles conquistariam a salvação. Eles encontravam isso em Colossos, mas não só isso, eles encontravam também o ascetismo. Se você conhece um pouquinho da história greco-romana, o ascetismo diz respeito à ideia filosófica de que a matéria é má e o espírito é bom. Logo, tudo aquilo que é imaterial é bom, a minha carne é má. Logo, se eu faço qualquer coisa que esteja relacionada entre espírito e carne, o resultado sempre vai ser ruim. Então, o espírito precisa ser bom, mas a carne nunca será. Um pensamento muito fundamentado nas ideias de Platão, a ideia de que o espírito apenas é bom e a carne, a matéria, sempre será má. Então, um cristão, que aqui eu estou falando de cristãos, tá? Cristãos legalistas, cristãos ascetistas. Nós não podemos tocar em determinado tipo de coisas, porque senão nós vamos nos contaminar. Nós não podemos ter determinado tipo de comportamentos, porque senão nós iremos contaminar o nosso espírito. Então tinham muitos homens ali ascetistas. Tinha também a adoração aos anjos. Então você vai perceber aqui
Que essa ideia vem lá dos judeus também. Um episódio, aquele que quando Jesus ele vai, eu esqueci o nome do lugar, mas tinha um paralítico, ele ficava na beira da fonte e toda vez que a água balançava, o primeiro a entrar naquela água seria curado. Lembra desse episódio? Pode falar. Eu não escutei, pode falar mais alto. Isso, exatamente, Betesda. E aí, quando ele colocasse o primeiro pé ali, o primeiro a entrar seria curado. Da onde vem essa lenda? Dessa adoração aos anjos. Não, os anjos podem fazer as coisas. Não, nós temos que orar aos anjos. Os anjos, eles têm uma influência muito grande na nossa fé. Então, essa era outra heresia. Mais uma. Gnosticismo, uma igreja muito gnóstica. Qual que é a ideia do gnosticismo? Uma igreja que acreditava que o conhecimento por si só levaria à salvação. Então, lá na raiz do gnosticismo, qual era a ideia? Que por a matéria ser má e o espírito ser bom, Deus, o Todo-Poderoso, ele não poderia vir e tocar aqui na terra. Então, como que ele resolveria esse problema? Ele enviaria um demiurgo. E para eles, então, Jesus era o demiurgo. O que é o demiurgo? É um Deus fraquinho. Um Deus que seria instrumento do Deus Todo-Poderoso para que pisasse aqui nessa terra contaminada e fizesse a obra do Deus Pai aqui. Então eles acreditavam que Jesus era este demiurgo e que se você, através do seu próprio conhecimento, você poderia chegar a essa salvação. Então ficava principalmente aqui na área das ideias. E por último, o desprezo por Cristo. Como eu posso mostrar para vocês aqui? Várias coisas que acreditam que é Cristo e mais alguma coisa. Por isso, então, Paulo, ele divide essa sua carta respondendo da seguinte maneira. Perdão, antes disso, isso aqui é tudo o quê? Um sincretismo. Pastor, o que é um sincretismo? Eu pego várias faces de várias religiões e eu transformo na minha fé, naquilo que eu acredito. Será que nós encontramos isso no nosso dia? Muitas igrejas, muitas pessoas vivem num sincretismo. O que é o sincretismo para os nossos dias? Na igreja de Colossos é você trazer tudo isso ali e acreditar que isso é Deus. Para as igrejas hoje, você pega um pouquinho, por exemplo, eu sou cristão, mas eu vivo também doutrinas espíritas. Eu sou cristão, mas eu acredito também em outros livros que foram revelados muito tempo depois do Apocalipse de João. Eu sou cristão, mas eu trago pensamentos sobre questões orientais. Eu sou cristão, mas eu faço outras coisas que outras religiões fazem. Afinal, Deus é tudo. Tudo isso é uma partezinha de Deus. É como se eu pegasse o braço de uma coisa, a perna da outra, no final isso vira o quê? Um Frankenstein, um monstro gospel, que você acha que é a sua fé. Irmãos, o sincretismo é aquilo que Paulo está repreendendo na igreja de Colossos. Vocês querem ser verdadeiros cristãos? Vocês querem verdadeiramente professar que Jesus é o seu Senhor? Que o Deus da Bíblia é o Senhor da tua vida? Então, vou responder para vocês. Primeiro, o livro se divide então, a carta se divide em, primeiro, a supremacia de Cristo. Não há nada que nós precisemos além de Cristo. Nós não precisamos considerar anjos, olhar para o conhecimento humano, olhar para a matéria e acrescentar a salvação. Jesus tem a supremacia sobre todas as elas. Jesus tem a supremacia aos sacerdotes, aos anjos, ele tem a supremacia ao sacrifício, ele tem a supremacia ao templo. Jesus tem a supremacia sobre todas as coisas. Você pode ver isso exatamente no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã. A suficiência da obra de Cristo. Então, o que Cristo fez já é suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados, já é suficiente para que nós fôssemos reconciliados com Deus Pai, já foi suficiente para que nós possamos viver uma vida alheia às coisas desse mundo. Nós não precisamos de outras coisas. Paulo também refuta ao legalismo, capítulo 2, versículo 20 a 23, e ele exorta a uma vida em Cristo. Então, Paulo divide essa carta dessa maneira. Nessa manhã, eu quero falar com você sobre a supremacia de Cristo. E para isso, eu quero começar falando sobre a obra redentora de Cristo.
Leia comigo mais uma vez os versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, eu quero começar destacando para você a obra redentora de Cristo, como essa obra nos alcançou e o que ela fez em nós. O texto utilizado aqui por Paulo, ele faz com várias referências. Se você aí na sua Bíblia tem uma chave bíblica, você vai perceber que tem várias letrinhas ali em cima, dando referências a outros textos. Então você vai perceber que cada frase ali é uma referência a algo que ele já escreveu. Então Paulo está fazendo aqui um compilado do porquê nós temos que acreditar em Cristo e como a sua obra se deu. Por isso, essa mensagem é tão importante para você. Porque às vezes a gente acha Jesus legal, nós gostamos de coisas de Jesus, porém, nós precisamos saber o que Cristo fez por nós, individualmente. E aqui o texto fala para nós: Ele nos libertou do poder das trevas. A Bíblia sempre nos apresenta a ideia de que existem dois tipos de pessoas nesse mundo. E perceba, eu não estou falando entre igreja e mundo, porque dentro da igreja existem pessoas que não serão salvas, com certeza. Dentro deste templo existem pessoas que não estarão na eternidade junto com Jesus? Deus nos livre disso, mas provavelmente sim, porque a palavra de Deus, ela é muito clara em fazer uma distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que são de Deus passaram por eles foram trasladados da onde eles viviam, debaixo do jugo do príncipe da potestade do ar. Satanás e os seus demônios tinham poder sobre nós. A partir do momento que Cristo atua em cada um de nós, o que nós somos? Para onde nós somos levados? O texto fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então perceba que existem duas ações aqui. A primeira delas é essa libertação. Você, aonde você estava, você foi resgatado pelo próprio Cristo. Jesus te tirou do teu lamaçal de pecado, Ele abriu o seu entendimento, Ele mudou a sua história. Quando que isso acontece? Com a nossa conversão. Eu lembro que quando eu conhecia Jesus, eu tinha 20 anos, mas o Evangelho foi pregado para mim durante vários anos da minha vida. Eu tinha colegas da minha escola que pregavam o Evangelho para mim. Eu tive pessoas no meu trabalho que pregaram o Evangelho para mim. E por que nunca nada mudou em mim? Porque o Espírito Santo ainda não havia me regenerado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me regenerou, a pregação que eu ouvi do Evangelho, sabe qual foi? Léo, que Deus te abençoe. E isso me gerou uma grande crise. Eu falei assim, mas como assim Deus me abençoe? E aí eu comecei a estudar, a procurar, a entender Jesus Cristo. E num acampamento o Senhor mudou a minha história. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas é nos remover deste mundo. Tirar de nós essa sujeira, essa corrupção deste mundo. E perceba que ao fazer isso, Ele não está tirando o seu espírito, porque a matéria é má, o seu corpo é mau. Não, o seu espírito vai ser bom a partir de agora. Não, é a obra de Jesus, ela é integral, Ele remove de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz, despojando-vos do pecado. A ideia de quando você vai para um acampamento e se suja inteiro de barro, sabe? E aí você vai para o seu quarto, você toma um banho e coloca uma roupa nova. A ideia da obra de Cristo, em primeiro lugar, é de você ser trasladado desse reino das trevas, receber umas novas vestes, você ter essa natureza restaurada pelo próprio Cristo, redimida. A restauração vai estar só apenas com a consumação, mas até lá, nós já não somos mais do mundo. Nós nos tornamos cidadãos dos céus. Então perceba que em primeiro lugar, o que Cristo faz na nossa vida é nos tirar deste lugar. Nós não permanecemos neste lugar. Mas pastor, então eu preciso me mudar de casa? Eu preciso sair daqui e ir para lá? Não, não é isso, irmão. A ideia é que você vai permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, porém, o seu coração vai estar transformado, a sua mente vai estar transformada, você não vai mais aceitar as coisas que antes você aceitava. Você não vai mais conviver com as coisas que antes não fazia tanta diferença para você. E você vai viver, mesmo estando no mesmo contexto, mas agora você transformado.
com um novo coração, com uma nova mente. De quem? Do próprio Cristo. Segundo lugar, esse traslado não diz respeito apenas a Cristo te tirar desse lugar, mas diz respeito a Ele te colocar em outro. E perceba onde nós somos colocados. Versículo 13: e nos transportou para o reino do Filho do seu... e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então observe, irmãos, são dois movimentos. Primeiro, Ele nos retira e Ele nos coloca. Aonde? No reino do Filho do próprio Deus. O que isso muda? Muda o senhorio, muda quem é aquele que agora vai reger a nossa existência, aquele que é o responsável por nos apontar o grande alvo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se antes nós caminhávamos em direção às coisas desse mundo, e aqui eu pontuei várias para vocês, a partir de agora, em Cristo Jesus, nós temos um rei, mas Ele não é apenas um rei distante, Ele é o Senhor sobre mim, Ele é o rei que cuida do seu povo, Ele é o rei que chama cada um de nós pelo nome, Ele é o rei que sustenta todo o seu reino, Ele é o rei que vence todo e qualquer inimigo, Ele é o rei que nos ampara, de modo que nós, ao olharmos para a sua obra, o nosso modelo de vida se torna outro. E agora, o meu alvo é viver uma vida para Cristo. Você já assistiu o filme Rei Leão? Eu gosto muito desse filme e no meu tempo do VHS, você não tinha muitas opções, né? E eu lembro que meus pais compraram um VHS para mim do Rei Leão. Então eu sabia a fala de todos os personagens. Eu sabia o filme de cor. E quando os meus filhos nasceram, um dos filmes que eles mais gostam de assistir é o Rei Leão. Eles amam o Rei Leão. Eu sempre boto para eles e eu tenho um momento nostálgico ali. E uma dessas vezes que eu estava assistindo o filme do Rei Leão, eu tive uma teofania ali. Porque Deus começou a falar comigo através do filme. Você acredita nisso? Misericórdia, né? Nunca vi pastor presbiteriano falar isso. Irmãos, o que aconteceu? Simba é aquele que é o filhotinho, né, que morreu. O pai dele morreu, Mufasa, e o Simba foge. As hienas perseguem ele, ele corre. No filme, o que acontece? Ele vai para a floresta, ele está perdido, ele não sabe o que fazer, e aí ele encontra dois animais, o Timão e o Pumba. Lembram deles? E aí o Timão e o Pumba falam para ele: viu, agora você está aqui da selva conosco, você vai viver como a gente vive. Aí o Simba fala: não, mas eu estou com fome, minha barriga está roncando. Aí ele fala assim: eu quero comer uma carne. E aí o Timão e o Pumba falam assim: não, você não vai comer carne aqui. Eles morrendo de medo, né? Porque eles eram presas do leão. E aí, aqui tem um insetinho, esse aqui é viscoso, mais gostoso. Lembram disso? E aí o Simba come, gostoso. E ele passa a comer exatamente como aqueles animais comiam. Ele vai perdendo a sua identidade. Aí, o Timão e o Pumba ensinam uma música para ele. Eu tenho certeza que você sabe. Hakuna Matata, exatamente. É lindo dizer, né? E você lembra o restante da música? Os seus problemas você deve... Isso é aprender, não é assim? Olha que música do diabo. De Satanás. Por quê? Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Não, irmãos, não é assim que funciona o Evangelho. E o Simba começa a viver desgarrado naquele mundo. Até o momento que chega um macaco. Lembram do macaco que batizou o Simba lá, apresentou ele lá para a selva? E aí esse macaco chega para o Simba, bate na cabeça dele e fala: lembre-se de quem você é. Quem que é o macaco na história? É o pastor, né? Não é o pastor que vai atrás de vocês? Seu miserável, o que você está fazendo? Você não é um suricato, você não é um porco do mato, você é um filho de Deus, você é um cristão. Você precisa voltar à sua história, você precisa viver como Cristo. E aí então Simba, ele tem aquela visão que ele vê o pai dele, e aí ele vê o reflexo do seu pai na água, e ele percebe que ele é o pai, ele tem a feição do pai. Irmãos, de certa forma, aqui nós podemos fazer um link com o Evangelho. Porque sabe qual é o maior sonho de um pai? É que o seu filho se torne parecido com ele. Que o seu filho goste das mesmas coisas que ele faz. Eu amo Palmeiras. Você quer que meu filho, acha que eu quero que meu filho seja corintiano? Jamais! Jamais! Você quer que meu filho... eu gosto muito de sorvete.
você acha que eu não quero que os meus filhos gostem de sorvete? Por quê? Porque eu quero que os meus filhos sejam como eu. E é tão bom quando alguém fala assim, nossa, teu filho parece muito você. Você que é pai, como é que fica teu coração nesse momento? Você fica feliz, não fica? Fica cheio, nossa, que bênção, parece comigo. Uma vez a minha sogra fez isso para mim, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu estava com o Timóteo ainda no colo, Timóteo nasceu carequinha, né? E aí ela chegou para mim assim, nossa, Léo, o Tim parece muito com você. Eu enchi o meu peito na hora. Ele tem umas entradas grandes, né? Eu falei, miserável. Mas o sonho de todo pai é que o seu filho se torne parecido com ele, e a obra redentora de Cristo tem tudo a ver com isso, porque nós somos trasladados do reino das trevas para viver no reino do Filho do seu amor, no lugar onde o nosso rei é Cristo, mas não um rei distante, mas um rei que nos transforma, para que nós sejamos sempre mais parecidos com ele. Esse é o objetivo da obra de Cristo. Por isso, irmãos, se Jesus é o rei da sua vida, se ele é o Senhor da sua história, você tem um compromisso com o próprio Cristo, de a cada dia se parecer mais com ele. É deixar as coisas que para trás ficaram. Lembra que nós lemos isso hoje? E assumirmos e olharmos o nosso alvo, que é Cristo. Amém? Essa é a obra redentora de Cristo, mas não termina aqui, porque aqui Paulo nos apresenta a supremacia de Cristo sobre a criação. 15 a 17, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Deixa eu destacar uma coisa aqui antes de continuar a leitura. A ideia de um Deus que pisou entre os homens sempre foi o sonho de toda a humanidade. Se você gosta um pouquinho de mitologia, você vai perceber que o sonho de todo o povo grego era ter uma experiência com Zeus. E Zeus, quando tinha os seus filhos com mulheres, esses filhos eram semideuses. Então essas histórias, elas não são comuns apenas ao povo grego, mas nós vemos histórias assim entre os romanos, vemos histórias assim entre os nórdicos, entre todas as nações existentes. Essa ideia da relação entre Deus e homens sempre foi muito real. Porém, a única religião que ao longo de toda a história do mundo se apresentou para nós como um Deus que vem até os homens a partir da sua força, buscando a reconciliação com os homens, foi o Deus cristão. Todos os outros deuses se apresentam como deuses rivais aos homens. Então, para que os homens conquistassem esses deuses, o que eles precisavam fazer? Sacrifícios, precisavam fazer determinado tipo de adoração, precisavam fazer coisas. O único Deus, ao longo de toda a história humana, que fez o movimento invertido, o Deus que se fez homem para se reconciliar com a humanidade, foi o Deus cristão. E aqui nós vemos então que todas as mitologias que se propuseram a apresentar um Deus homem, elas falharam, porque elas apresentam para nós apenas características humanas atreladas a um Deus. Porém, quando nós falamos de Deus, próprio Jesus Cristo, aquele que se encarnou e viveu entre nós, ele é a imagem visível. Obrigado, meu irmão. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, você quer saber como que é o Deus Pai? Para quem que você olha? Para Jesus Cristo. É simples isso. Você consegue olhar para Jesus e ver Deus Pai? Os discípulos de Jesus têm crise com isso. Você já ouviu falar do apóstolo Felipe? Aquele que seguiu a Jesus? João capítulo 14, Jesus está tendo um embate com seus discípulos, que viviam num contexto muito parecido com esse de Colossos. Por quê? Felipe, ele está numa crise com Deus. Jesus fala para eles, pessoal, não fiquem ansiosos, não turbe o coração de vocês. Eu vou para o meu Pai, e para onde eu vou preparar lugar para que vocês vão e estejam comigo lá, ok? E aí Felipe fala assim, Jesus, mas para onde você vai? E aí Jesus fala que ele vai para o Pai. Mas Jesus, então, nos mostra o Pai. E aí Jesus revoltado. Porque depois de 3 anos, irmãos, 3 anos, Jesus pregando. Quem ouviu a pregação de Jesus ao longo do seu ministério? Os apóstolos, os discípulos sempre estiveram com Jesus. Quem ouviu Jesus fazendo milagres e curas? Eles. Quem viu Jesus andando sobre as águas e com a sua voz acalmando todo o mar, mandando embora toda a tempestade? Os discípulos. Depois de 3 anos, irmãos, aqui eu estou falando de dias antes da crucificação. E aí Felipe diz para Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fica consternado e responde para ele assim, Felipe,
há tanto tempo tenho estado convosco e você ainda pede para que eu te mostre o Pai? E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a representação do Deus invisível é o próprio Cristo. E aqui nós vemos como o Evangelho nos escandaliza, irmãos. Porque em um mundo onde nós, miseráveis pecadores que somos, com as nossas vontades e desejos todos depravados, vide as nossas crianças, que nós não precisamos ensinar o que não fazer, porque já vem assim de fábrica, o Deus Todo-Poderoso, mesmo nós o trocando por todas as coisas, e eu pontuei algumas pelas quais normalmente nós trocamos, esse Deus, mesmo nós o rejeitando, e os seus o rejeitaram, Ele veio e habitou entre nós. Ele colocou o seu pé totalmente santo nessa terra miserável. Ele se despiu da sua glória, Ele tirou a sua coroa e Ele se fez homem. Irmãos, você tem noção do que é o próprio Cristo ter que ser ensinado a andar? Ele se fez como uma criança, não fez? Bebezinha, totalmente dependente. De quem? De um homem pecador e de uma mulher pecadora. E Maria era mais pecadora ainda. Meu Deus, pastor, nunca ouvi isso. Nada a ver só com Maria, o José tem culpa no cartório também. Você lembra o episódio quando Jesus está com 12 anos e ele vai para o templo e eles estão lá, eles apresentam adoração a Deus e aí depois eles voltam. Depois de 3 dias, Maria e José dão falta de Jesus e eles perguntam: meu Deus, cadê Jesus? Irmãos, você ama teu filho? Você ama, não ama? Certo? Você cuida dele. Se ele sair da sua vista por 2 segundos, já fica como? Mas agora imagina que chegou um anjo e fala para você: você será aquele que será o pai e a mãe do Salvador desse mundo. Irmãos, eu ia cuidar muito mais. Eu ia botar quase uma coleira assim: você não vai em lugar nenhum, eu sou responsável por ele, Deus me incumbiu disso. Depois de 3 dias que eles dão falta de Jesus, imagine só. Mas voltando ao que eu estou querendo dizer, Jesus foi ensinado por esses seres limitados, irmãos. Homens e mulheres que não tinham nada diferente de nós. Você tem noção do que é isso? E Cristo fez isso. Cristo viveu entre nós. Ele abriu mão de toda a sua glória, Filipenses capítulo 2, e viveu como um de nós. Mas não só isso, porque ele poderia ser alguém: eu sou Deus Todo-Poderoso aqui, ó, pão, 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 a padaria de Jesus. Não poderia? Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi um servo. Ele lavou o pé dos seus discípulos, inclusive daquele que o trairia depois. Jesus não poderia ter falado para os anjos: deem uma surra nesses romanos que estão vindo aqui me crucificar. Mas o que ele faz? Ele, calado, ele toma sobre si toda a ira de Deus e ele assume o nosso lugar. Irmãos, Cristo tem a supremacia sobre todas as coisas nesse mundo. A história desse mundo é sobre antes e depois de Jesus, assim como a minha vida e a tua vida. Não é só o tempo linear da história do mundo que se divide em 2, mas a minha e a tua história também se dividem. E aqui Paulo está dizendo para nós que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, você quer saber quem é o Deus Pai? Olha para o Deus Filho. Você precisa de mais coisas para saber quem é o Deus Pai? Não. Todas elas já estão reveladas aqui, em Cristo Jesus. O texto continua. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, ele tem a supremacia sobre a criação. Irmãos, como se deu o ato criacional? No início da minha fé, eu acreditava que veio do céu uma grande voz assim, dizendo: haja luz, e bam, veio luz. Não foi assim que aconteceu. Deus o Pai, por intermédio de Deus o Filho, trouxe todas as coisas à existência. Ou seja, todos os átomos que existem nesse mundo vieram a partir do poder do próprio Cristo. Cristo é aquele que criou todas as coisas. Cristo é o agente criacional. Por isso, Cristo é aquele que tem a autoridade sobre tudo. Quando Jesus efetua milagres, expulsa demônios, ele pede para que o mar se cale, não é porque ele tem poder,
Ele tem poder porque Ele tem autoridade sobre todas essas coisas, porque Ele é o Criador, cada molécula que veio à existência veio por intermédio dEle. Ele tem poder sobre essas coisas e por isso Ele criou todas elas. Mas o que mais me constrange é saber que esse Deus Todo-Poderoso, ao final do seu dia, da viração do dia, Ele ia ter com Adão e Eva no jardim, conversar com eles. Esse é o Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E nós vemos isso desde o Éden. Quando Deus aparece no Antigo Testamento, quem é ali? É o próprio Cristo se relacionando com a criação. No Novo Testamento, quando Jesus vem em carne agora, é o mesmo Deus Emanuel prometido lá por Isaías, o Deus que é conosco. Irmãos, Cristo é aquele que tem a supremacia sobre a criação e sobre esse povo, sobre essa igreja. De quem nós somos? Nós somos de Jesus, irmãos. Assim como o nosso Deus tem autoridade sobre todos os oceanos, sobre todas as coisas existentes, o nosso Deus tem soberania sobre mim e sobre você. Ou seja, de quem nós somos? Nós somos de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, não porque Ele apenas nos comprou. Sim, Ele nos comprou, mas antes disso Ele nos criou e depois nos resgatou. Quem nós seríamos sem Jesus Cristo? Guarde isso no seu coração, porque quando você lembra disso, você percebe que a sua caminhada com Cristo muda. Cristo, Ele não tem apenas um poder consumeril sobre você. Cristo, Ele tem autoridade sobre a sua vida, você pertence a Ele. E quando Cristo te chama, o que você faz? Eis-me aqui, Senhor. Por que você veio aqui? Por que na hora do louvor você levantou as suas mãos? Por que talvez você tenha buscado um emocionalismo dentro de você? Você acha que o fato de você erguer a mão, de você estar aqui, levantou cedo, Deus, estou indo para a igreja, domingo, neblina desgraçada, mas eu estou indo, Jesus. Você acha que isso diz respeito a você, irmãos? Quem te trouxe aqui hoje foi o próprio Deus. Pastor, será? Claro que foi, irmãos. A soberana mão de Deus que nos conduz até aqui. Ou você acha que você tem tanto poder assim? Quando Deus chama, nós obedecemos. Mas eu não quero, mas você vai. Irmãos, eu tinha raiva de crente, eu não gostava, eu não conhecia. Mas eu lembro que quando Jesus mudou a minha história, a primeira coisa que eu queria ser era ser pastor. Por quê? Porque quando Jesus nos chama, nós não podemos dizer não a Ele, nosso coração muda. Eu nunca vou pisar numa igreja de crente, aqui eu, pastor. Eu sei que tem mais pessoas aqui que estão nesse contexto. Irmãos, a nossa vida, ela é conduzida pelo próprio Deus. Cristo, Ele tem a supremacia sobre a sua igreja. Quando nós erguemos a mão, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que erguem, porque isso mostra a nossa rendição. Eu amo olhar para trás e ver irmãos em lágrimas, porque isso mostra essa fé que, de fato, uma fé vigorosa. Mas pastor, eu não ergo nem choro. Não tem problema, está tudo bem. Deus, Ele conhece o nosso coração, mas sobretudo entenda que não é o fato da gente erguer a mão, da gente estar aqui, que faz com que Cristo olhe para nós e diga, nossa, vocês são bonzinhos, né? Vocês vieram, então por isso eu vou salvar. Não. A Bíblia fala que Ele nos amou mesmo quando nós ainda éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo, Ele tem a supremacia sobre a igreja. Não é só apenas sobre mim e sobre você, sobre a criação, mas sobre este povo. E por último, queridos, nós vemos o impacto da reconciliação, versículo 18 a 20. Leia comigo, o texto diz assim: Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O texto termina nos apresentando como essa reconciliação se deu. Então vamos entender o que Paulo está nos apresentando aqui. Irmãos, você lembra quem criou todas as coisas? Eu acabei de falar para você, Jesus, lá no Éden. Na viração do dia, quem ia ter com Adão e Eva? Jesus. Jesus ia todos os dias lá com eles.
Às vezes a gente tem a ideia de que mistura as coisas, né? De que nós viemos de um evolucionismo. E aí a gente pensa que Adão e Eva eram tipo neandertais, assim, sabe? Batia pedra na cabeça. Eles não eram assim, gente. Eles eram provavelmente muito mais inteligentes que eu e você. Quem os ensinava e quem os discipulava? Era o próprio Cristo. Irmãos, se você tem a oportunidade de aprender sobre as coisas desse mundo com o Criador do mundo, você com certeza é alguém extremamente inteligente, não é? Você não é o resultado dos professores que passaram da sua vida? Normalmente eles têm muita influência. E imagina você aprender com o próprio Criador. Jesus, no 7º dia da criação, você lembra o que ele fez? Ele descansou. Aí, pastor, esse é o dia que eu mais gosto. Por isso que é domingo. Depois do culto eu chego em casa, eu faço o quê? Eu durmo, almoço e durmo, fico dormindo lá. Nossa, pastor, é tão bom que tem culto aqui só de manhã, né? Que aí eu posso dormir até não aguentar mais. Até dia 9, viu? Depois tem culto à noite. Mas o descansar bíblico não é o descansar você não fazer nada. O descansar bíblico é você contemplar. Então Jesus, ao 7º dia, o que ele fez? Ele contemplou. E o que Jesus contempla? A sua criação. E quando ele contempla a sua criação, será que ele está olhando só as cachoeiras que ele fez, ali as árvores bonitas, homem e mulher ali todos funcionando, as estrelas que ele colocou uma a uma no céu, o cosmos, os outros planetas, os oceanos? Será que Jesus está como quando a gente vai para um lugar, uma viagem que a gente faz, nossa, que lugar lindo, né? Ai, até me dá uma paz, vou até abraçar essa árvore. Oh, isso é sincretismo, viu? O crente não abraça a árvore. Será que Jesus fez isso, irmãos? Quando Jesus está contemplando, ele não está contemplando apenas a beleza física das suas coisas, mas ele está contemplando também o projeto de como as coisas viriam a ser. Ele está contemplando o plano de Deus para homens miseráveis e pecadores que viriam a comer aquele fruto logo na sequência. Jesus, ele está contemplando todas essas coisas. E aí eu quero pensar com você, se você fosse o Criador, e se você criasse criaturas pequenininhas, miseráveis, que não têm poder para nada, e essas criaturas deploráveis se revoltassem contra você, o que você ia fazer? Eu sei o que eu faria, porque eu joguei The Sims. Era um joguinho que você criava as pessoas na sua cidade. Então você nomeava elas, você criava uma família aqui, uma pessoa ali. E aí o que acontecia nessa cidade virtual? Às vezes tinha uns miseráveis que se revoltavam para você. Sabe o que eu fazia? Matava. E aqueles que eram bonzinhos, que faziam o que eu queria, eu abençoava, dava uma casa melhor. Olha que Deus miserável que eu era. Mas às vezes essa teologia miserável é a nossa teologia. E às vezes a gente acha que Deus nos ama só porque a gente é bonzinho e ergue a mão no louvor. Deus te ama porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus totalmente santo e o Deus que contemplou toda a sua criação em todos os aspectos dela e todos os desdobramentos dela. Isso implica em você saber que Cristo te ama, mesmo que você seja um miserável pecador. Pastor, mas como eu tenho certeza disso? Porque Ele te transportou do reino das trevas e te plantou na sua maravilhosa luz, no reino do Filho do seu amor. Irmãos, você não tinha nada de bom, você não tinha um ingresso para dar para Deus, falar assim, Deus, eu quero entrar no seu reino, Deus, olha, eu ergo a mão, eu sou bonzinho. Deus não atua assim conosco, nós fomos salvos pela graça, e isso é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque Cristo começou uma grande obra na sua história, Ele te tirou do lamaçal do pecado, e Ele te trouxe a esse reino. Por isso, o teu alvo agora não é mais dinheiro, não é mais tempo, não é mais negociações, não é mais conquista, não é você ser reconhecido por todos os homens desse mundo como alguém extremamente relevante. O alvo de cada um de nós precisa ser o próprio Cristo. Eu não quero as coisas desse mundo, eu não quero me parecer com esse mundo, eu quero que a minha vida exale o próprio Cristo. Para onde quer que eu passe, as pessoas sintam esse doce aroma suave que emerge de mim pelo poder do Espírito Santo. Uma vez eu conheci um homem, morador de rua. Esse homem, ele se transformou num pastor. Isso porque, uma vez, ele estava na rua e ele estava pedindo ajuda e ninguém ajudava ele. E esse homem parou
o nome dele era Mário, esse homem que o ajudou. Parou para ajudá-lo, mas ele não apenas deu um alimento para ele, comprou um lanche, mas ele pregou sobre o Deus que reconcilia todas as coisas, o Deus que dá uma nova oportunidade, o Deus que ama a sua criação. E aí a história conta que esse homem, um morador de rua, um maltrapilho, ouvindo aquela história, ele mudou. E ele, a partir de então, ele tinha um único alvo: se parecer com Cristo. No outro dia que o Mário ajudou esse rapaz, ele estava andando no mesmo lugar. E esse homem, maltrapilho, morador de rua, não se lembrava exatamente a história que ele tinha ouvido no dia anterior. E ele não lembrava também o nome daquele pastor. E aí ele começou a correr atrás daquele homem com a mão erguida assim, gritando: como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Jesus! 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 E o pastor parou, olhou para trás e mais uma vez pregou o evangelho. E aquele maltrapilho, depois de anos, se tornou um pastor, pregador da palavra, um homem de Deus que eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sabe esse maltrapilho com a mão: Jesus, Jesus? Ele está aqui. E não é necessariamente um morador de rua. Ele está no seu lugar de trabalho. Ele está na sua universidade. E a grande pergunta é: quem tem sido Jesus lá? Essa é a obra de Cristo na tua vida, irmão. É colocar a identidade dele em você. É reconciliar a criação com o Criador. É tornar coisas deploráveis em coisas redimidas. Nós somos os instrumentos que o Senhor usa para que a sua palavra alcance caminhos inexplicáveis. Deus, sendo todo-poderoso, Ele não poderia colocar uma mensagem lá no céu: eu criei todas as coisas, se você não crê em mim, você vai para o inferno. Ele não poderia fazer isso? Escrever na lua um negócio aí, todo mundo deve dizer: nossa, Deus é verdadeiro, eu não tenho que fazer. Deus, Ele não poderia descer dos céus e tocar cada pessoa e falar assim: ó, se converta. Daí, nossa, Deus é verdadeiro, então eu não vou crer. Ele não poderia fazer isso? Mas Ele não fez. O que Ele fez? Ele chamou eu e você para que nós sejamos esses instrumentos que vão e levem a sua palavra de reconciliação a esse mundo. Irmãos, que no nome de Jesus nós possamos ser aqueles que vão ser esses instrumentos de Deus, que nós possamos ser aqueles que vão ser tão cheios do Espírito Santo, tão cheios, que as pessoas não vão lembrar o nosso nome, não vão lembrar o que eu faço, mas vão lembrar quem é o Senhor da minha vida. As pessoas não vão lembrar a minha profissão, ela vai lembrar o Deus que eu sirvo. Que nós possamos viver a vida de Jesus, que nós sejamos esses agentes reconciliadores da esperança, do amor, da graça e da misericórdia. Que no nome de Jesus, a Igreja Presbiteriana dos Lagos seja esse instrumento poderoso para levar toda essa comunidade, toda essa cidade a conhecer verdadeiramente o seu Criador, para que todos sejamos trasladados das trevas para viver no reino do Filho do seu amor, para que assim nós sejamos esses reconciliadores, como verdadeiras imagens do próprio Cristo, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível.